elementos da comunicação e vimos que eles são 6 elementos básicos para que a comunicação possa acontecer. Quais são esses elementos? Observem aí. Os elementos são o emissor, que envia a mensagem para o receptor. Então já estamos falando de 3 elementos: emissor, mensagem e receptor. Essa mensagem precisa ser escrita, produzida por meio de um código. Esse código precisa ser representado por referentes. Então eu preciso ter a noção do que se trata, e essas referências são dadas a partir do conhecimento tanto do emissor quanto do receptor, o que nós podemos também chamar de contexto, né, de situação de uso dessa linguagem. E temos também o canal. O canal é o meio de transporte da mensagem. Cada um desses elementos tem uma correspondência com uma função da linguagem. Observem. A função que está ligada ao emissor é emotiva. A função ligada ao referente é referencial. A função ligada ao canal é fática. A função ligada à mensagem é poética. A função ligada ao código é metalinguística. E a função ligada ao receptor é chamada de conativa ou apelativa. E se você ainda não entendeu a relação entre esses elementos e as funções da linguagem, não se preocupe. Na aula de hoje veremos exatamente esta correspondência entre cada uma das funções, a ênfase que cada uma das funções dá a um dos elementos da comunicação e também alguns exemplos de uso dessas funções da linguagem por meio de textos. E aí você vai perceber também como esse assunto é cobrado em vestibulares, em concursos, e como você vai poder interpretar muito bem os textos conhecendo essas funções da linguagem, certo? A primeira função é a emotiva. A função emotiva tem uma linguagem que reflete emoções e sentimentos. É usada quando o emissor centra a linguagem em si mesmo. Na função emotiva, o emissor da mensagem quer tratar de um assunto específico sobre a sua própria vida, sobre as suas vivências, as suas relações. Ele fala de si. É só lembrar que, como a função emotiva centra-se no emissor, ele está se pautando toda a sua linguagem, centrando todo o contexto em si mesmo. Então ele quer falar de si. Como vocês observam aí nessa gravura, que demonstra exatamente essa relação. Então, quando o emissor trata de um assunto pessoal, utilizando a primeira pessoa, seja ela do singular ou do plural, ele está diante de uma função emotiva. A função emotiva é usada para passar sentimentos e emoções do emissor para o receptor. A opinião pessoal é passada por meio de um discurso mais emotivo. E a primeira pessoa pode ser empregada no singular ou no plural, como nós já vimos, desde que a princípio sempre esteja em evidência o emissor, ou seja, ele também seja participante dos atos quando isso acontecer em terceira pessoa. Como vocês notam aí na tirinha, a personagem diz que antes eu odiava ser eu, depois eu me acostumei a ser eu. Hoje eu simplesmente adoro ser eu. Você deve ter notado a repetição do eu várias vezes em cada um desses quadrinhos. É exatamente isso. A função emotiva centra-se no emissor de tal modo que aparece uma informação que está centrada em falar de si mesmo, em discutir essa relação expressiva de mundo que tem como foco o próprio sujeito. Neste outro exemplo, a personagem centra suas emoções e diz: "Uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura." Como vocês notaram, ele está super animado por algo que ele mesmo realizou e por isso utiliza a linguagem para comunicar algo sobre si mesmo. Por isso, ele está utilizando uma função da linguagem chamada emotiva. A função emotiva também pode estar presente em poemas. Aliás, ela é muito comum em poemas. Observe neste poema do Fernando Pessoa. Não sei quem sou, que alma tenho. Quando eu falo com sinceridade, eu não sei com que sinceridade eu falo. Eu sou variamente outro do que um eu, que eu não sei se existe, se é esses outros. Eu sinto crenças que eu não tenho. Enlevam-me ânsias que repudio.
A minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me aponta traições da alma a um caráter que talvez eu não tenha, que nem ela julga que eu tenho. Eu sinto-me múltiplo. Também nos pronomes pessoais e nos pronomes possessivos de primeira pessoa. A segunda função da linguagem é a função apelativa. Você já deve ter ouvido essa palavra, apelativa, que apela, né? Que pede, que solicita, que implora a alguém para que algo realize. Essa função da linguagem tem como ênfase o receptor. A intenção é de persuadir, é de convencer. Ora, se a função da linguagem está centrada no receptor e tenta persuadi-lo, convencê-lo a executar algo, significa que quem está produzindo a mensagem tem como foco não a si mesmo, mas sim ao outro, fazendo com que essa pessoa realize a ação que eu espero enquanto emissor. Essa função é muito presente em anúncios publicitários, como você pode observar no anúncio do Sesc. Você observa no texto marcas da função apelativa ou também conativa, outro nome dado a esta função, no seguinte trecho: conheça as histórias inspiradoras dos nossos alunos e professores. Neste anúncio, a linguagem apelativa fica clara pelo uso dos verbos no imperativo. São esses verbos que demonstram que a comunicação está centrada no receptor, como você observa em conheça, ou seja, que você conheça, você receptor desta mensagem. Desse modo, o que caracteriza a linguagem apelativa é a presença de verbos no modo imperativo, como já vimos, a presença de vocativos quando a mensagem é direcionada, o uso da segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural e o uso de pontos de exclamação para enfatizar o discurso quando ele for escrito. Sobre essas características, é válido ressaltar que a presença dos vocativos é o que faz com que você perceba que a comunicação está sendo orientada para você. Isso acontece quando você, por exemplo, pede à sua mãe algo. Um exemplo clássico: mãe, faz algo para eu comer. Quando você pede à sua mãe que ela prepare um alimento para você, você está tentando persuadi-la, convencê-la. Então você utiliza o vocativo mãe para orientar essa informação e dizer que ela está sendo direcionada exatamente àquela pessoa. No anúncio que você está vendo da Ricardo Elétrico, também há o uso da linguagem apelativa. Diz assim: não tenha vergonha de pagar menos. Você observa que o anunciante propõe aos receptores da mensagem, ou seja, a quem estiver lendo esse texto, já que se trata de um anúncio publicitário escrito, que ele não tenha vergonha de pagar menos. Essa proposta é diretamente relacionada ao receptor da mensagem, apelando para que ele compre na Ricardo Elétrico. E aí você nota que, para persuadir, tem-se a informação de que na Ricardo Eletro os preços são menores. Preço se faz assim. Vimos então a função emotiva e a função apelativa, referentes ao emissor e ao receptor. E agora vamos ver a função referencial, que, como o próprio nome já indica, é centrado nos referentes. Essa função tem uma linguagem de caráter informativo. A função referencial ou denotativa dá prioridade a dados concretos, a fatos e a circunstâncias. O referente, ou seja, o assunto da mensagem, fica em evidência. A função referencial também pode ser chamada de função denotativa, que tem tudo a ver com a linguagem denotativa. Isso acontece porque na função referencial espera-se que os sujeitos utilizem a linguagem denotativa, sendo assim, portanto, mais expressivos, mais diretos, mais objetivos. Vamos ver então o que caracteriza a função referencial. Na função referencial, a informação é passada de forma clara e objetiva. Não envolve aspectos subjetivos ou emocionais, como acontece na função emotiva. Utiliza a linguagem denotativa e utiliza, geralmente, a terceira pessoa do singular ou do plural. Como vimos, na função referencial, é muito importante o uso de uma linguagem denotativa, para que fique claro, que fique bem objetiva a informação que se quer veicular. Portanto, podemos observar este uso em bulas de medicamentos, em receitas,
em jornais, no caso das notícias, reportagens que tentam trazer a informação de forma direta e objetiva para que todos os sujeitos que leiam aquele texto compreendam do mesmo modo. Isso acontece também nas leis. Já imaginou se cada uma das leis fossem escritas de maneira subjetiva, de modo que desse para que cada sujeito interpretasse da sua maneira? Seria de fato um grande problema. Portanto, as leis são escritas em linguagem denotativa e que, portanto, representa a função da linguagem referencial. E um outro exemplo de função referencial. A linguagem empregada nesta notícia é referencial, pois aponta para a objetividade. Todos os elementos da linguagem, as palavras utilizadas, estão no sentido denotativo, produzindo então um contexto mais direto e mais objetivo para o leitor. Enquanto que a função referencial está geralmente ligada aos textos não literários, a função poética está mais ligada e geralmente ligada e essencialmente ligada, diríamos assim, aos textos literários. A função poética possui uma linguagem usada quando há preocupação por parte do emissor com a mensagem, com o ritmo da frase, com a sonoridade das palavras e com o jogo de ideias. Ou seja, o emissor se preocupa mais em como dizer do que com o que vai dizer. Vamos observar agora algumas das características da função poética. A função poética utiliza uma linguagem bem elaborada, utiliza figuras de linguagem, utiliza palavras em sentido conotativo. É isso que diferencia bem a função poética da função referencial. Além disso, a função poética preocupa-se com a forma que a mensagem é transmitida e menos com o conteúdo dessa mensagem. Uma maneira fácil de identificar essas duas funções é perceber que na função poética estão aqueles textos como o próprio nome já sugere, com a ideia literária, ou seja, que abordam uma linguagem que é mais expressiva, que tem uma característica mais conotativa e que, portanto, pode se valer, de figuras de linguagem. A ironia, a metáfora. Um exemplo de uso da função poética é encontrado no poema Cálice, do Chico Buarque. Vejamos. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. É claro que o cantor e compositor Chico Buarque, ao produzir a letra dessa canção, tentou passar uma mensagem, transmitir essa mensagem ao receptor. E essa mensagem tem tudo a ver com o momento em que ela foi produzida. Era tempo de ditadura militar. Observem que essa mensagem não é passada de forma clara, de forma objetiva. No próprio título, nós já conseguimos perceber que cálice pode ter dupla interpretação. Cálice ou calar no sentido de ficar calado, de não usar a sua voz, de não poder exprimir aquilo que se sente no contexto do regime militar. Para fazer essa associação toda e perceber que cálice tem mais de um significado, o receptor do texto, ao decodificar a mensagem, precisará perceber que a linguagem está sendo utilizada no seu sentido mais abstrato. Então, por que podemos identificar o uso da função poética? Isso acontece porque o autor, além de passar essa mensagem, se preocupou muito com a construção dela, utilizando, portanto, rimas, utilizando linguagem conotativa e utilizando repetições, como observamos no trecho. Pai, afasta de mim esse cálice, que se repete ao longo da música. Outro exemplo
do uso dessa linguagem mais conotativa, que é própria da função poética, encontra-se em: Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Ao utilizar a expressão de vinho tinto de sangue, certamente há o uso de uma linguagem conotativa, portanto abstrata, figurativa, e que tem como foco atingir a mensagem e não o referente, fazendo com que cada um dos interlocutores dessa mensagem possam compreendê-la da forma que quiser. E foi exatamente isso que aconteceu. A canção passou pela censura, mas não se percebeu nenhuma linguagem que expressasse contrariedade com o sistema de governo da época. Se você ainda não entendeu a função poética, vamos para mais um exemplo e vai ficar tudo bem mais claro. Neste poema de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, nota-se o uso da função poética, mas também uma relação muito importante que deve ser compreendida por todos. Em um texto, pode ser que tenha mais de uma função da linguagem, mas sempre vai predominar uma função. E aí fica mais difícil quando você precisa compreender qual dessas funções predomina. Sobre isso, vamos observar o poema Estou Cansado. Estou cansado, é claro. Porque a certa altura a gente tem que estar cansado. De que estou cansado, não sei. De nada me serviria saber. Pois o cansaço fica na mesma. A ferida dói como dói, não em função da causa que a produziu. Sim, estou cansado e um pouco sorridente de o cansaço ser só isto. Uma vontade de sono no corpo, um desejo de não pensar na alma e, por cima de tudo, uma transparência lúcida do entendimento retrospectivo. E a luxúria única de não ter já esperanças. Sou inteligente, eis tudo. Como o texto já começa com o verbo estou, que é um verbo de primeira pessoa, os alunos podem logo relacionar a função emotiva. Mas tenham cuidado, porque se a pergunta for qual a função da linguagem que predomina no texto, é preciso identificar qual aquela que é mais importante. Observe que nesse poema há sim a função emotiva da linguagem, mas se o texto foi produzido para ser uma poesia, para focar na expressão, na capacidade de produzir e conduzir uma mensagem para os interlocutores, para que o receptor possa compreender o texto da forma que quiser, sem ter nenhum compromisso ou pouco compromisso com a realidade, trata-se de um uso da função poética. Uma maneira fácil de identificar o uso da função poética nesses poemas é perceber que em todos os momentos se utiliza uma linguagem conotativa, uma linguagem expressiva. Então você nota nesse poema, enfim, o uso da função emotiva, também da função poética, mas predomina no poema a função poética. Para perceber o uso da função poética em um texto, basta notar que o autor leva a produção desse texto para o uso mais figurativo. A linguagem utilizada é, portanto, mais expressiva. Há muitas abstrações e ele não tem nenhum compromisso com a verdade, utilizando, portanto, uma linguagem que é figurativa, como você observou em vários exemplos aí do uso no texto Estou Cansado. É difícil, não é? Mas se você tiver alguma dúvida, assista ao vídeo pausadamente, faça suas anotações, deixem suas dúvidas nos comentários e, muito importante, realizem exercícios sobre o assunto. Os exercícios são, de fato, a melhor forma de você compreender o assunto totalmente e exercitar, fixar tudo que você já aprendeu até aqui. Vamos lá, vamos estudar a função metalinguística, a nossa próxima função da linguagem. A função metalinguística é usada quando a linguagem fala dela mesma, ou seja, quando o emissor usa um código para explicar o próprio código. Na função metalinguística, portanto, o que está em evidência é o próprio código da mensagem. Isso acontece nos textos que falam sobre o próprio texto, nas canções que falam sobre as próprias canções, no poema que fala sobre o próprio poema, na crônica que fala sobre a própria crônica. Ou seja, a linguagem se reveste dela mesma. Como você pode notar neste desenho, em que nós não conseguimos identificar qual é a mão que está desenhando a mão. E trata-se de um desenho sobre um desenho. Ou seja, quando a linguagem se voltar para ela mesma, nós temos o uso da função metalinguística.
Notem o uso da função metalinguística neste exemplo aí desse quadrinho. A primeira personagem diz, que foi? Enquanto a segunda personagem responde, não sei se olho para você ou para o balão. Notem que ao utilizar a palavra balão, ele está evidenciando uma característica de ser um próprio quadrinho, de ter esses balões. Ou seja, a linguagem se volta para a própria linguagem, como acontece também neste outro exemplo. Aqui há um uso claro da metalinguagem. Observem que neste quadrinho você tem isso aí, um biscoito da sorte. E aí, ao abrir o biscoito da sorte, o papelzinho que vem no biscoito da sorte, a personagem percebe que se trata do próprio quadrinho. Ou seja, o quadrinho que nós estamos vendo está sendo visto também pela personagem. Ou a linguagem é representada por ela mesma, um quadrinho que fala sobre um quadrinho. Isso é um exemplo claro de metalinguagem. Visto esses dois exemplos, agora vamos ver quais são as características que definem a função metalinguística. A função metalinguística geralmente apresenta explicações. Utiliza o código como tema da mensagem. Pode ser um poema sobre a escrita de um poema, uma música sobre música. Pode ser também um texto que trate da própria noção de texto, uma frase que explique o que é frase. Isso acontece nas gramáticas. As gramáticas explicam o conteúdo enunciativo sobre a própria linguagem. Portanto, nas gramáticas nós percebemos o uso da função metalinguística. Mas não só. Além do uso da função metalinguística em uma gramática, há também o uso da função referencial, que também traz referências para o leitor do texto. Mas no caso da gramática, a função principal é falar sobre a própria linguagem. Por isso se utiliza e se evidencia muito mais a função metalinguística. Ah, professor, ainda não entendi. Não tem problema. Agora você vai conseguir compreender tudo a partir deste outro exemplo. Observem que nesta pintura do René Magritte há o uso da metalinguagem. Você saberia dizer por que este quadro é metalinguístico? Se você respondeu que este quadro representa a metalinguagem porque traz uma pintura sendo produzida no próprio quadro, que já é uma pintura, nossa, difícil, né? É isso mesmo. Quando há essa repetição da linguagem em que ficam evidenciadas a produção do texto, trata-se de um uso da metalinguagem. Então você que respondeu deste modo acertou. Você observa que o René Magritte está fazendo um autorretrato no qual ele pinta uma pintura por meio da produção de um quadro, de uma pintura, como você nota neste exemplo. Se está tudo bem, nós já podemos ir para a nossa última função da linguagem, é a função fática. A função fática possui linguagem usada quando o emissor quer confirmar se está sendo ouvido, usada em situações em que não é importante o que se fala, nem como se fala, e sim manter o canal ativo. Essa função é muito fácil. Ela acontece quando você quer comunicar algo a alguém e ter certeza que o canal está aberto para que a comunicação possa acontecer. O que seria um canal fechado? Imagine a seguinte situação. Você tenta ligar para alguém, mas o telefone está ocupado. O canal, portanto, está fechado. Você não consegue emitir a mensagem para o receptor. O canal está aberto quando o receptor está ativo, capaz de conseguir compreender o que você quer emitir e também capaz de compreender a mensagem, capaz tanto de receber a mensagem como de compreender a mensagem que o emissor produziu, certo? Vamos conferir então quais são as características da função fática. Na função fática, a interação entre as pessoas do discurso. Testa o canal de comunicação. Utiliza frases interrogativas para que se obtenha respostas do receptor. Utiliza interjeições e onomatopeias para que se mantenha o discurso. Esse último caso acontece quando o discurso é escrito. Na oralidade, essas interjeições são expressas pela forma de comunicar. Por exemplo, se alguém quer comunicar-se com uma pessoa que está bem distante dela, vai certamente gritar: João! Ei, João! Esse é um uso da função fática. No romance A Hora da Estrela, a escritora Clarice Lispector nos conta sobre um encontro entre Macabea e Olímpico. Macabea nunca antes tinha se encontrado com um namorado. Aquele era um encontro diferenciado e ela não sabia o que fazer. E Olímpico também não estava muito preocupado
em tratar bem Macabeia ou falar sobre algo. Observem no exemplo. Pois é. Pois é o quê? Eu só disse pois é. É. Mas pois é o quê? É melhor a gente mudar de conversa. Porque você não me entende. Entender o quê? Ai, meu Deus. Macabé, vamos mudar de assunto? Falar então de quê? Você deve ter notado que não houve assunto algum. Na verdade, eles ficaram ali só tentando testar o canal para ver se tratariam de alguma questão, fariam alguma pergunta ao outro. E durante esse teste de canal não houve foco em um conteúdo da mensagem, ou na mensagem em si, mas sim no teste, para que ficasse ativo e que pudessem se comunicar. Isso acontece quando não há um assunto a ser discutido, quando você não sabe o que perguntar a alguém, fica sem graça e simplesmente tenta manter o discurso. Você quer falar algo? Não? Tá tudo bem? São perguntas que demonstram o uso da função fática. Um outro exemplo bem comum do uso da função fática acontece quando você liga para a pessoa e ela responde com um alô. A mensagem pode ser transmitida porque o canal está aberto, possibilitando assim que a comunicação seja transmitida do emissor para o receptor. Agora que já estudamos as 6 funções da linguagem e já conseguimos identificar a relação dessas funções da linguagem com cada um dos elementos da comunicação, a ênfase que se dá a um desses elementos da comunicação, você consegue também compreender esse esquema. Você percebe que as funções da linguagem estão diretamente associadas a atingir um desses elementos. Se eu quero atingir o receptor, a função da linguagem é apelativa. Já se eu quero atingir o próprio emissor, produzindo um texto no qual ele trata de si mesmo, eu vou ter a função emotiva. Se o texto tem como foco a mensagem, a função é poética. Mas se o texto tiver como foco o conteúdo da mensagem, essa função é referencial. Se eu quero testar o canal para perceber se a comunicação está de fato acontecendo, se eu posso transmitir aquela mensagem, a função da linguagem é fática. E por fim, se eu quero falar sobre a própria linguagem, já que nós humanos podemos tratar de qualquer assunto, discutir de tudo, podemos falar sobre a própria língua, sobre o próprio sistema, podemos conversar como nesta aula sobre a linguagem. E essa função, portanto, será metalinguística. Agora que você consegue identificar as funções da linguagem nos textos, ficará bem mais fácil interpretar textos verbais, textos não verbais, compreender as situações, os motivos que levam ao uso de uma linguagem ou de outra. Isso vai facilitar tanto para a escrita como também para a interpretação de textos. Então vale a pena estudar esse conteúdo, revisá-lo direitinho e com certeza você vai ter muito êxito. Te vejo na próxima aula, um abração e até mais!